São 8h05, direto de Brasília, o destaque do jornalista Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. Olá, Pedro Campos, muito bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Brasil. Essa questão militar aí movimentou o fim de semana aqui em Brasília, mas é aquela história também, né, Pedro? O que nós estamos passando neste momento no país é um momento de transição de governo, né? As pessoas precisam encarar essas mudanças, né, com mais naturalidade e menos excitação, né? Porque, afinal de contas, o comandante militar que foi destituído foi nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda que isso tenha sido produto ali de algum entendimento, não havia clima nenhum para entendimento, mas assim, muito mais produto da interferência ali política e tal já do ministro da Defesa que já tinha sido escolhido, e aí trocar o comandante militar vai dar um certo ar de tranquilidade maior ao novo governo, mas era claramente uma nomeação para um período de transição que se encerrou exatamente na sexta-feira, quando o presidente Lula comunicou ao ex-comandante que ele seria substituído pelo comandante militar do Sudeste, o general que foi tão bem descrito aqui no comentário de Pedro Campos. É preciso que a gente encare essas mudanças, essas situações com maior naturalidade, né? Porque, afinal de contas, o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas e os comandantes militares são pessoas que devem ser necessariamente de sua confiança. Se ele não os conhece, como é o caso, ele nomeia de acordo com o currículo e com alguns critérios que não são propriamente regimentais, né? Ou legais, como, por exemplo, a antiguidade. O comandante do Exército não é necessariamente aquele mais antigo, é aquele que o presidente escolhe. O critério de antiguidade pressupõe maior experiência, mas não significa necessariamente um critério que exclua outras escolhas. E para ser comandante do Exército tem que ser general de 4 estrelas. E apenas uma dúzia de generais do Exército brasileiro tem isso. Tem essa quarta estrela, né? Então foi uma escolha natural, normal. Coincidiu com essa questão que o Pedro nos trouxe, que é exatamente a posição do comandante militar do Sudeste, que acabou pavimentando ali sua nomeação para ele é o segundo mais antigo, então, enfim, não há muito o que, como é que eu diria, estranhar nessa escolha do atual presidente da República. Agora, tudo o que nós não precisamos é de general dando palpite sobre política, né? Então, tomara que o comandante do Exército tenha limitado a sua interferência na cena política com as declarações que fez, acertadas, de apoio constitucional ao resultado das urnas. Eu trago também aqui hoje como destaque, viu, Pedro, Sônia, rapidamente, antes que o nosso Schiller nos puxe a orelha, e com toda razão, né? Porque, curiosamente, somente a imprensa internacional trata de assuntos que são ignorados pelos jornais brasileiros. É o caso de ontem do jornal New York Times, considerado talvez o mais importante do mundo, né, o mais influente do mundo, e publicou um texto questionando as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na reportagem, o jornal americano chega a perguntar se o ministro é realmente bom para a democracia brasileira e conclui que a sua crescente autoridade é motivo de ameaça ao regime democrático. Classifica o comportamento do ministro Alexandre de Moraes como uma tática agressiva e que, enfim, ele vai por aí afora questionando, refletindo sobre o papel desse ministro, que lembra muito o seu estilão, o general Newton Cruz, da época da ditadura. É mais ou menos assim, o general montava seu cavalo branco e saía com um chicote na mão, chicoteando manifestantes ali na esplanada dos ministérios. Mas se os jornais brasileiros não fazem, que ao menos o jornal que é considerado o mais importante do planeta faça, que é exatamente questionar esse comportamento do Supremo Tribunal Federal. 8h.